Olá pessoal, tudo bom? Olha só, que negócio estranho, né? Essa elite agora está dizendo que Bolsonaro não é liberal ou neoliberal. Mas enfim, antes de começar a explicar isso, é importante que a pessoa saiba o que é o liberalismo ou neoliberalismo. Bom, as pessoas que são neoliberais, elas não gostam de ser chamadas de neoliberal, né? Elas preferem ser chamadas de liberal. Mas no final das contas, o que essas pessoas defendem, né? Elas defendem, entre outras coisas, que o Estado deve se meter o mínimo possível na economia de um país. Seja o liberal, seja o neoliberal, eles defendem isso, tá? Que o Estado não ajude o cidadão, deixe as empresas deitar e rolar. É isso o que um liberal ou que um neoliberal gostam, defendem. Pois muito bem, se é assim, Jair Bolsonaro é um liberal? Sim, afinal de contas, ele defende, por exemplo, o teto de gastos, que é aquele projeto que o Temer aprovou, que impede que o Estado brasileiro ajude o cidadão, né? Ele simplesmente congela os investimentos públicos por 20 anos. Isso é se meter bem pouquinho na economia, não é? Porque se você quer boa educação, boa saúde, você tem que comprar esses serviços. Você não pode esperar o Estado lhe dar. Olha só, você também vê no Jair Bolsonaro um liberal quando você nota que ele foi a favor da reforma da Previdência, que dificulta a aposentadoria do trabalhador. Poderia aumentar os impostos em cima dos ricos? Poderia, mas ele preferiu dificultar a aposentadoria do trabalhador. Agora o trabalhador vai ter que trabalhar mais tempo, quando for se aposentar vai receber menos dinheiro. Também é bom lembrar que Jair Bolsonaro é totalmente a favor das reformas trabalhistas que diminuem os direitos dos trabalhadores e diminuem também as obrigações dos empresários. Ou seja, ele está totalmente ao lado do rico, da elite. Mas então, por que a elite não quer chamá-lo de liberal? O que a elite agora quer? A elite quer que as pessoas pensem que o liberalismo ainda não chegou no Brasil. Não, o Brasil ainda não é liberal, o Brasil ainda é um tipo de socialismo. Deus que nos perdoe. Como é que pode ser o Brasil um país socialista em que o governo se recusa, por exemplo, a se meter na Petrobras, que é uma empresa pública? Então ele poderia baixar o preço dos combustíveis? Poderia, mas ele se recusa. E ainda querem taxá-lo como algum tipo de intervencionista, disso, daquilo. Espera aí, o Jair Bolsonaro, mesmo sendo liberal, ele não tem liberdade para ser liberal 100% do tempo, não dá, né? Ele tem que trabalhar um pouquinho para a população, tem que fingir que trabalha pelo menos, por exemplo, trazendo auxílio emergencial. Auxílio emergencial que, mesmo a população precisando, ele só ajudou só por um tempinho, e ajudou obrigado, lembrando, auxílio emergencial, o Congresso obrigou ele a pagar pelo menos R$ 500. Mas agora vem essa mídia comandada pela elite tentar, né, dizer para o cidadão que Bolsonaro não é liberal. Eles querem um outro liberal aí, não querem de jeito nenhum que a esquerda volte ao poder, estão tentando jogar Bolsonaro para um tipo de lado esquerdista que se mete na economia, estão tentando vender para o cidadão de que se o mercado for livre de verdade, nossa, o nosso país vai crescer. Se a gente perder nossos direitos trabalhistas, se a gente perder nossos direitos sociais, o país vai desenvolver, o PIB vai estourar. Nada mais longe da verdade, tá? Se o Estado brasileiro não se meter na economia para ajudar quem precisa, com programas como Bolsa Família, Universidade para Todos, saúde grátis e de qualidade, para que você possa ser atendido de graça sem necessariamente ter que pagar por um serviço de saúde particular. Bom, se o Estado brasileiro não puder fazer isso, a vida do trabalhador, a vida do cidadão brasileiro jamais vai melhorar. E se a vida do trabalhador, do cidadão brasileiro não melhorar, o país não vai melhorar. Porque o país só melhora se for um país bom para todo mundo. Se o povo tiver salário digno e que o Estado obrigue que a empresa pague um salário digno, jamais o trabalhador vai alcançar algum lugar. E se o trabalhador não alcançar algum lugar, bom, quem que vai comprar os produtos das empresas brasileiras? O Brasil vai ser sempre um exportador, mas nunca vai ser uma potência local. A economia do país precisa crescer, e para a economia do país crescer de verdade, precisa ter uma classe média brasileira grande,
robusta. E para isso é necessário que o governo federal invista pesado no cidadão brasileiro. Se não fizer isso, nunca vamos alcançar nenhum lugar realmente de prestígio. E não achem que algum país cresceu sendo liberal. Não. Todos os países do mundo teve algum tipo de interferência do Estado na economia, em maior ou menor grau. Seja o Japão, em que depois da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos injetaram uma fortuna gigantesca naquele país e, por sua vez, o governo ajudou o seu cidadão com saúde, educação, geração de emprego. Depois você também pode pegar o grande exemplo da China, né? A China, que o Estado se mete constantemente na economia para alavancar, não é à toa que já estão crescendo aí, caminhando para ser a maior economia do planeta nos próximos 10 anos. Você tem o próprio Estados Unidos, que embora tentem taxar como liberal, e de fato é liberal, no passado, na década de 30, 40, houve muita interferência do governo na economia, sem falar nas ditaduras que os Estados Unidos financiaram, principalmente aqui na América Latina, para forçar que os nossos países comprassem os produtos das empresas norte-americanas, gerando emprego lá. Para o país crescer, é necessário sim interferência do Estado. Mas enfim, Jair Bolsonaro é sim um liberal, contudo, a elite brasileira quer vendê-lo como um não liberal para que assim a população ainda sonhe com essa maluquice de que o Estado mínimo vai fazer com que o país cresça, que diminuindo os direitos trabalhistas, os direitos sociais, o cidadão tem uma vida melhor. Claro que isso não é verdade, mas a nossa elite, que tem uma herança escravocrata, que tem uma herança cruel e sanguinária, nunca vai desistir de seu sonho de explorar a população. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.